Pode, Beleza? pode. Vamos lá. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade do estudo, dessa existência, dessa oportunidade de estarmos juntos nesta encarnação, cada um de nós, buscando cumprir o seu compromisso aqui na Terra. Te agradecemos por muitas bênçãos que temos recebido e te rogamos, Mestre Jesus, amigos espirituais, que possam nos envolver hoje nesse estudo, que possamos aprender as lições não só nas nossas mentes, mas na vivência diária, possamos vivenciar esses ensinamentos, tirar a melhor lição, Senhor Jesus, de tudo que está acontecendo hoje no planeta, dessa revolução que está acontecendo espiritual, onde nós somos impulsionados a olhar para dentro de nós. Permita, Mestre, que essa interiorização traga para fora de nós o melhor que temos. Possamos ser mais fraternos, mais unidos com todos os irmãos do planeta. Abençoa, Mestre amado, a todos que nesse momento estão passando as provas difíceis de perderem seus entes queridos nessa pandemia, sem poder despedir do corpo nessas últimas horas, rogando que todos sejam fortalecidos. Abençoa os médicos. Rogamos nesse instante também, especialmente pela nossa irmã Ana Lúcia, Jesus. Que as tuas bênçãos de paz a envolvam, fortalecendo-a, amparando-a, que os irmãos espirituais estejam ao seu lado, fortalecendo-a nesse momento difícil. E a toda a família também. Te agradecemos mais uma vez e que esse estudo de hoje possa fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então tá, vamos lá. É o item 25, né? Sim. Isso. A necessidade da reencarnação, certo? Certo. Eu faltei ontem, mas eu vi a aula todinha depois. Beleza, então vamos lá. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É mais ou menos o que se pensava, né? E até hoje a maioria das pessoas pensam assim. Resposta de São Luís. Resposta curta, de um parágrafo só, né? Mas Jesus já disse que não é, né? Porque é necessário reencarnar para ver o reino de Deus. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, os propósitos, a finalidade, né? Cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a reencarnação a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência e, naturalmente, o desenvolvimento moral, né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, mas não no mesmo momento, né? A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, você vê, os espíritos que hoje são puros, eles tiveram o mesmo ponto de partida que nós, né? A mesma aptidão, as mesmas obrigações, a mesma liberdade.
Beleza? Então, nós também um dia nos tornaremos puros. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, a própria encarnação você não vai realizar sempre. É só durante um determinado período. A encarnação é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida. Então, a encarnação é meio que vinculada ao início da vida. Olha que ele fala. Como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a sua liberdade, que Deus lhes concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação, pela teimosia que demonstrem, prolongar indefinidamente. Assim como o período de reencarnação é transitório, se nós nos obstinarmos, né, nós podemos prolongar de uma forma indefinida a necessidade de reencarnar. E é então, nesse caso, né, nesses casos aí, que a encarnação se torna um castigo. Beleza? Beleza. Foi claro por si aí, né, o São Luís. Nota. Uma comparação vulgar, comparação simples, né? Terra a terra, fará que se compreenda melhor essa diferença. Qual diferença? Entre a necessidade de encarnar e a gente cumprindo o nosso papel de forma zelosa, transporemos mais rapidamente e de forma menos penosa os graus iniciais. Ou, se formos teimosos, podemos prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. Então, ele quer fazer uma comparação para que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exija, seja qual for o trabalho, são o meio de o estudante chegar ao objetivo, e não uma punição. Beleza? Mesmo que o trabalho seja árduo. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Beleza? Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a punição está onde? Na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Beleza? Isso me lembrou aqui aquela história que o Divaldo falou de espíritos babilônios. E se eles se encontravam desencarnados em região inferior, reclamando de Nabucodonosor, né, que lhes tratava mal, que os serviciava, furava os olhos deles, fazia muito mal. E eles ficaram ali, ó, desde aquele tempo dos babilônios, foram reencarnar só na mansão do caminho. Lembra disso? Lembro. Lembra que o Divaldo falou isso? Eu não não vi esse. Pode repetir isso, João? Eu não ouvi essa mensagem dele. Eles não conseguem aprender, né, João? Hã? Oi, Ana. Eles não têm a capacidade do aprendizado ainda. Minha dificuldade Eles permanecerão. É como se a mente... Eu não ouvi bem o que você falou no final. É como se a mente o quê? É como eles ficaram esse tempo todo sem reencarnar,
a mente ainda permanece naquele estado, né? Ela não foi desenvolvida. Exato. Era isso que eu queria falar. Vamos falar a história toda, então. O Nabucodonosor, que foi aquele rei babilônio lá, que saía dominando regiões, né? E, de certa forma, com muita agressividade. Ele tinha inventado o bidente, tinha o tridente, ele inventou o bi, para justamente ferir os olhos das pessoas, digamos assim, com mais agilidade, né? Para que as pessoas não fugissem e outras servícias mais que praticavam. Nossa. E uma das encarnações dele no Brasil foi como um senador por Minas Gerais. Então, ele conversando com o Divaldo, né? Não, conversando com, acho que com Bezerra, e ele já desencarnado, eu acho, conversando com Bezerra. Essa parte, então, a gente tem que ler aí para ver se é mais ou menos isso. Então, conversou com o Divaldo e com o Bezerra. Alguns desses aí, ele pediu para que fossem reencarnados, o Nabucodonosor, lá na Mansão do Caminho, porque eles estavam desencarnados há muito tempo reclamando do que haviam sofrido nesse período por Nabucodonosor. Aí, beleza, pode reencarnar aí, fizeram reencarnar. Mas aí é o que aconteceu. Eles, como a Ana narrou aí, eles não progrediam com relação ao estudo. Porque imagina a matriz de raciocínio, de conhecimento linguísticos, de cultura, de uma maneira geral, da época dos babilônios e atual. Então, eles não tinham capacidade de aprender. O Divaldo fala que eles não passaram do 2º ano do ensino fundamental. Entendi. Nossa. E onde a gente encontra isso, João? Tenta digitar na internet aí alguma coisa. Eu vou tentar. Disso, né? Nabucodonosor, senador do Brasil, comentários do Divaldo, não sei, digitando algumas palavras-chave dessa aí, dá pra... Vou ver se eu acho. Vou tentar. Vou ver se eu acho, daí eu compartilho. Tá. Alô, Ana? Não é claro que isso que eles viveram tem sua razão, né? Então, a gente sabe que o que a gente sofre visa apagar equívocos de vidas pregressas. Mas seja o que for que soframos, a gente tem que seguir em frente e saber que é justo aquele sofrimento pelo qual nós passamos e buscar caminhar para o futuro, porque esse sofrimento atual também leva no futuro a uma finalidade positiva, a alma fica melhor. É sempre isso que eu penso, João, nessa sua fala sobre a finalidade. A gente tem que pensar sempre que tem uma finalidade e a finalidade é boa. Exato. A gente não pode pensar como uma coisa ruim, é sempre uma coisa boa. Aquela fala, né? É ruim, mas é bom. Toda dificuldade vem para nosso crescimento, quer dizer que é uma coisa boa, embora a gente ache, é uma dificuldade, mas para nos dar a orientação de como prosseguir dali para frente, né? Você vencer aquela dificuldade, quer dizer, o seu progresso. É o progresso. Então, vamos lá. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, o espírito selvagem, como a gente estudou no capítulo 3, ele está em expiação, certo? Não. Não. Ele é uma criança. Ele é inocente, né? Inocente ainda. Está no curso educativo. Tá. Né? Esse professor gosta sempre de lançar umas pegadinhas, né? Esse a gente acordou. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, tudo a ver com o capítulo 3, né? Em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, então já está ele é esclarecido, tem um nível intelectual bom, o senso moral está desenvolvido de forma ampla,
e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Então, vê bem, alguém que está no mundo de provas e expiações, ele pode cair para um mundo inferior primitivo? Pode? Até algum grau, sim, né? Não pode ir muito para primitivo, mas até em algum grau, sim. E alguém que está no mundo transitório? Qual é o mundo transitório, gente? Oi? Não entendi, João. O que você perguntou? O que é o mundo transitório? O que é o mundo transitório? É isso Qual que você que é perguntou? deles? Qual que é o mundo transitório? Na escala Ele é melhor que a Terra. de Santo Agostinho. Melhor do que a Terra, né? Como diz Melhor a que a Ana. Terra. O mundo de qual a diferença entre o mundo de regeneração e o transitório? Eu não estou sabendo desse mundo, qual seria o mundo transitório. Também não. Eu sei, mas eu não estou lembrando. Ele Que eu sei assim, Agora eu lancei a pegadinha, hein, na Stefani? escala primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, felizes, que mais? Assim, é como se fosse fazer uma prova para ou ele vai para o mundo de regeneração ou ele volta para a Terra. É um mundo intermediário ali, eu acho. Qual é a diferença entre o transitório e o mundo de É regeneração? melhor. Não. O de regeneração é melhor, eu acho. Não é? Transitório, está sofrendo as penas ainda, não está passando pelas É dificuldades. transitório, já está na palavra. Bora, gente. Transição. Não estou lembrado. Cadê o livro dos espíritos? E aí, isso aí tinha no livro dos espíritos, João. Para aí. Não, isso está no capítulo anterior, hein? Mentira! Meu Deus do céu. Olha lá. No capítulo anterior. Eu vou deixar vocês pesquisarem aí. Torna-se um mundo regenerador ou transitório. É o mesmo. É o mesmo. É É o mesmo. De transitório é o de trânsito. Entre os mundos de prova de expiação então já sei. Moralmente, material. e os felizes. Ele está em trânsito. Ainda existem provas. Ainda no mundo regenerador ou transitório, ainda o mal ainda existe, mas numa escala menor. Mas as provas. Não, pera lá, não vamos mudar todas as características, que isso aí a gente vai fazer a revisão, calma. Ô, João, eu acho que o mundo. Agora, deixa eu perguntar, alguém que está no mundo regenerado ou de regeneração, que é uma ideia melhor que vai mostrando. Alguém que está no mundo em trânsito para um mundo feliz, ele cai para o mundo de provas e expiações? Cai. Os capelinos não caíram? Caíram. Ele cai. Ele cai. Então, vê o que ele fala aqui, ó. Vamos voltar aquele que, ó, o homem esclarecido, com o senso moral já desenvolvido de forma larga, que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim. Aí a encarnação é o castigo. Porque imagina, isso daí, digamos assim, mas eu saio do mundo de regeneração ou mundo transitório para o mundo de provas e expiações. Mas em que grau vai estar esse mundo de provas e expiações? Vai estar. Ele vai estar na fase em que os espíritos que lá estão são rudimentares ainda, sem nenhuma beleza, com um grau de inteligência muito pequeno, mas
com a ajuda da gente, eles vão se tornar sapiens. Aí, pelo amor de Deus, imagina a coisa. Você tem um corpo perispiritual que te permite o intercâmbio mediúnico de maneira incessante e você cai para um estado do homem primitivo, do homem das cavernas, com o corpo super embotado. Fácil é isso? Não. Foi Cai isso para que é isso que é dito no Caminho da Luz, né? Que eles os que foram expulsos de capela, né, por causa da questão moral, eles já tinham desenvolvido grande inteligência, né? Uma vida corpórea. Exato. Aí angustiavam-se em viver no meio daquele povo rude, né? Imagina, você cai no corpo de um homem de Neandertal, sendo que antes, lá em capela, você estava com um corpo físico que te permitia um intercâmbio mediúnico incessante, sem necessitar nem do celular, ou mesmo tendo um celular, aí você cai para um mundo tão primitivo, então assim, não vou falar primitivo porque ainda não é primitivo, mas um mundo, digamos, da mudança do primitivo para um mundo de provas e expiações. Aí você tem que seguir toda aquela etapa de novo, pelo amor de Deus. João, isso está acontecendo agora na Terra? Eu acho que isso sempre acontece, né? Mas com mais frequência talvez esteja, né? Eu não tenho condição de saber, né? Inteligência muito, 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 muito inferior. Talvez, né? A gente tem que falar um talvez, eu não sei. Isso é com Jesus, né? Isso é um espírito muito alto aí para decidir isso. Será que o Divaldo sabe, hein? O Divaldo deve saber, né? O Divaldo deve saber. Então vamos lá. Ô, João, esses espíritos, então, seria assim, a missão deles seria ajudar aquele mundo que ainda está avançando intelectualmente e melhorá-los moralmente. Com certeza. Mais para o lado, mais para a primeira parte. Eles vão desenvolver o intelecto, inclusive com a sua nova, digamos assim, estrutura fisiológica, oriunda de um perispírito de melhor qualidade, auxiliando o desenvolvimento até do corpo físico e também do intelecto daqueles que estão inferiores a ele, que estão naquele mundo. Mas ele vai progredir moralmente, porque as dificuldades que o mundo vai ofertar a ele, né, digamos assim, mesmo a evolução material do mundo, com os seus problemas geológicos e as agressividades das pessoas, aí eles próprios vão melhorar intelectualmente e moralmente, principalmente eles. Então, antes de tudo, a benefício deles próprios essa vida difícil que levarão, né? Mas como vamos usar as palavras aqui de São Luís, é um castigo, né? É um castigo. Então, vamos lá. Agora, aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração de uma encarnação material, como transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Viram aí? Poxa! Transpor de uma só vez? Olha, de uma só vez. Transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos inferiores. Um exemplo disso é Paulo. É verdade. É o que eu ia falar. Um exemplo desse aqui é Paulo. Ele está no abismo infinito, praticando, né, atrocidades, está com o perispírito transformado numa espécie de monstro, mas pelo trabalho ativo, ele transpôs de uma só vez os degraus que o separam dos mundos superiores. Beleza?
Beleza. Quando ele foi na primeira viagem à cidade de Antioquia da Psídia, os judeus dominantes, quer dizer, não eram todos os judeus, são judeus dominantes da administração local, que recebem até recursos financeiros que se põem contra ele. Ele é verbalmente muito agredido. Depois de Antioquia de Psídia, ele vai para Icônio, se não me engano. Chega lá em Icônio, não, é onde ele sofre a influência daquela moça chamada Tecla. Ali ele fica 5 dias preso, tomando aquele açoite de 39 dias. Ele sai da prisão depois de 5 dias sendo muito seviciado. Rosto e mãos inchadas e feridas. Rosto ferido de tanto ser agredido. Aí depois ele vai para a cidade de Listra. Nessa cidade tem poucos judeus, né? E eles não têm sinagoga. Ele vai pregar em praça pública. Aí, quando ele vai falando de Jesus, na praça pública, no mercado, ele atrai as pessoas. Beleza. Aí, quando ele fala da cura de Jesus, um grupo faz chacota. Ele levanta um mendigo da cidade, alguém que se arrastava no chão. Aí, nisso, eles começam a achar que Paulo e Barnabé são os deuses. Como é da cultura grega. Eles acham que Barnabé, por ser mais velho que Paulo, era Júpiter, né? Quer dizer, era Zeus. E Paulo era Mercúrio, deus da sabedoria. Beleza, mas os judeus vão na cidade de Icônio, conversam com os judeus de lá. Não, ele é um feiticeiro, é um sedutor de mulheres. Aí conta o caso da Tecla. Quando ele volta, ele vai, aí se reúne as pessoas até da cidade de Icônio, vão para lá. Ele é apedrejado, e ele achou que ele ia morrer, porque ele caiu desmaiado, completamente ferido das pedradas que ele levou. Sabiam disso? Não. E ele é colocado num monte de lixo. Só que ele é socorrido, né? Um homem grego forte, que teve a mãe curada por ele nessa cidade de Listra, e não existe mais essa cidade. Aí esse homem vai fingindo que está do lado dos que querem agredir Paulo, mas no fundo ele está ajudando, porque ele teve a mãe cuidada. Ele é colocado num monte de lixo e diz assim, vamos deixá-los lá para os cães. Mas ele avisa antes Timóteo, que tem mais ou menos 13 anos de idade. Então vê o que Paulo sofreu. Nossa. Para chegar em Antioquia da Psídia, ele tem que atravessar montanhas, rios caudalosos. Ele fica uma hora junto com o Barnabé sem comida. O que a gente vai... Porque os bandidos roubaram ele. Se alimenta de fruta, mas levar também as capas. Às vezes vai ser frio. Ele vai subir mais de 1.000 metros de altura no total. Mas subindo e descendo, subindo e descendo. No final, ele sobe mais de 1 quilômetro de altura. Ora, vai chegar numa região fria. Vai chegar num lugar frio. Ele falou, e agora? A gente não tem capa. Não, a gente se veste com os musgos das árvores. Nossa. Olha a evolução do cara. Olha, esposo, quando ele chega na cidade, Barnabé é mais velho, vai dormir, está cansado, não para de tossir. Paulo sabe o que vai fazer com febre, estando doente, ele vai procurar um emprego, porque eles não tinham dinheiro para pagar o quarto que eles alugaram. Não tinha comida. Aí falou para o cara, olha, eu doente com febre. Falou, eu trabalho aqui por pão e um teto para mim e para o meu amigo que está doente. Aí o cara se sensibilizou, mas não deixou ele entrar. Aí falou, estou tão necessitado que eu peço trabalho em nome de Deus. Aí o cara entra. Olha a força do homem. Então, quando fala aqui trabalhar ativamente, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Não, não é. Mas não é brincadeira, não. O exemplo de Paulo é... Se o livro foi escrito para nos dar exemplo de quem é o trabalhador fiel, esse ativamente aqui... E a gente lembra de Paulo, pois é puxada. Depois disso, a gente vai reclamar de quê, né? É verdade, né? Reclamar de quê? Tá frio. Não tem problema, a gente se veste com os musgos das árvores. Musgo. É mole. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Muito, muito esforço. Ele, como põe Emmanuel no prefácio, venceu os abismos. Venceu os abismos.
o espírito não poderia, os espíritos não poderiam, né, encarnar uma única vez em um determinado globo e cumprir suas diferentes existências em existências diferentes? Quer dizer... Esferas. Hã? Esferas, né? Não poderiam encarnar uma única vez num globo e cumprir suas diferentes existências em esfera diferente. Quer dizer, eu vou passar uma vez no mundo primitivo, uma vez no mundo de provas e expiações, uma vez no mundo... Não vai dar, hein? Não. Uma ideia de aceleração máxima, né? Uma vez no mundo transitório ou de regeneração, uma vez no mundo feliz e uma vez no mundo... Já estou no mundo celeste. Já pensou que maravilha? Que bom. Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Aí você... não, todo mundo aqui é todo mundo exatamente igual, assim. Igual. Com variações mínimas. Aí você pode achar que isso é razoável, mas a gente vê, no nosso mundo tem gente selvagem, tem gente semi-civilizado, que são os índios, e alguns chegam ao nível intelectual da nossa raça, né? Dentro da nossa própria raça mais inteligente. Os níveis intelectuais e morais são bastante distintos, então não dá para imaginar que seja possível, né, fazer essa aceleração máxima aí. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem aí, até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o fim útil das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Aí quer dizer, não, eu vou passar do primitivo para o de provas e expiações. Beleza, mas só vou viver uma vez lá, beleza. Mas essa criança acabou de morrer. E ela estava de provas e expiações. Ela já vai para o transitório? Não tem como, né? Não tem como. Esses fatos observados mostram que essa ideia de Kardec, que ele coloca como uma pergunta, naturalmente refletindo as ideias que podem surgir entre nós, não tem como. Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. E a gente sabe das encarnações efêmeras das crianças, né? Muitas vezes tem a finalidade de período pregresso de vida anterior, eles meramente dão os ajustes espirituais, né? E a encarnação traz. Primeiro que a gravidez da mulher já é uma espécie de filtro dos fluidos que aquela criança tem de dificuldade. Lembram da reencarnação? Qual é o livro Entre a Terra e o Céu? Como é o nome do menino? Júlio. Júlio vai reencarnar, beleza. Mas o ministro, já sabendo que ele só ia melhorar no plano espiritual se ele reencarnasse. Ele está com doença na garganta, mesmo estando desencarnado. Doença grave na garganta e outros problemas. Mas o ministro não diz para a mãe dele, porque não tem remédio para dar do outro lado que faça ele ficar super bom. A mãe dele vai chegar à conclusão, porque o ministro não quer dizer, olha, a única forma dele melhorar mesmo é ele se separar de você, porque ele tem que reencarnar. E você não. Ela chega a essa conclusão. Beleza, ele reencarna. Como é a gravidez da mãe? A gravidez da mãe já é super difícil. A mãe está sofrendo. Está sofrendo porque ela é um filtro dos fluidos ruins da criança. Então, ela própria apresenta os problemas que a criança teria, num grau muito acentuado, ela já dá um filtro. Então, ela vai apresentar problema de dor de garganta, né? E aí, quando o Júlio nasce, ele vai falecer do problema da garganta. Mas se ele não reencarna, se ele não tem essa encarnação efêmera, que for, como a gente está falando aqui, digamos assim, ele não ia melhorar lá no plano espiritual.
Então, a gente está falando algo a mais do livro, aqui a gente está lembrando qual é a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade. Né? Sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de útil. De inútil, né? Nada faz de inútil, né? Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Beleza? Beleza. Então, pensa bem, as pessoas que são próximas a nós, da nossa família, ou no círculo de amigos, a gente já esteve junto antes. Certeza. A gente já esteve junto antes. E temos que reparar os erros praticados e não repeti-los. Beleza? Beleza. Por isso que nós estamos juntos estudando agora, né? Porque no passado a gente se enganou uns aos outros. Certeza. Talvez eu seja o mais comprometido. Ué. Seja Sei o lá. mais Nós que temos comprometidos. Eu acho que é Temos nós. cabeça dura para aprender. Você não, você já ensina de uma maneira, já está mais apto, já está mais desenvolvido. Vai nessa. Aqui, Mas digamos, se for assim, João, você está tirando de letra, então, dessa vez. Nós estamos rastejando ainda. Você tá pensa no positivo, você está avançando, porque aguentar os cabeça dura como nós, que é difícil de entender, você está avançando rápido agora. Tendo paciência, né? Pelo menos nesse ponto. Você tem vontade de chocar a gente quando a gente não acerta? Tem? Tem Você vontade de chocar a gente quando a gente não acerta? Não sabe o que é mundo transitório? Cuidado, você cair para o mundo mundo infeliz. Tem que ter paciência com a gente. Tem que ter paciência. Então, vamos lá. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual. Então, a gente, digamos, a nossa família está com os laços sobre base espiritual? Não, isso está em construção. A gente antes esteve num laço, digamos, muito materialista, né? E nesses laços materiais fazendo as coisas que não devia. Mas qual é o jeito pessoal? Vamos fazer eles se encontrarem novamente para que eles reparem os seus erros recíprocos e essa relação materialista se torne uma relação de base espiritual, apoiando numa lei da natureza. Qual lei? Da reencarnação. Os princípios da solidariedade, os princípios da fraternidade e os princípios da igualdade. Então, a reencarnação tem também essa finalidade. Nós que tivemos relações anteriores, digamos assim, de base inferior, que nós nos tornemos solidários, fraternos, né? Iguais. Beleza? Beleza. É a nossa salvação, né, João? É a nossa salvação. É a nossa salvação. Então, viram aqui, como Kardec pergunta aqui no fim, como ele diz assim, olha, quem trabalha muito ativamente pode transpor de uma só vez degraus intermediários para os mundos superiores. Ele falou, então vamos já largar essa ideia, vamos fazer o seguinte, será que se eu trabalhar ativamente, como no primitivo, no de provas e expiações, no transitório, no feliz, no celeste, eu... Não, aí já está exagerado, isso não dá. Não dá, né? Não dá. E aí ele explica, vê a diferença que há entre os homens na própria terra, vê as crianças que nascem em tenra idade,
e já falece em tenridade, isso não dá. Beleza? Que horas são, gente? 8h20. Dá para a gente fazer pelo menos a revisão aí do 3, né? Vamos. Então vamos. Ô, João, antes de você começar a revisão, eu estou aqui pensando. Eu não sei, não lembro em qual história que foi que o Chico Xavier... Alguém acho que perguntou para o Chico assim, nossa, mas aquela pessoa está passando por uma doença grave, uma hanseníase, passando uma prova difícil aqui na Terra. Aí o Chico falou assim que esse tipo de prova, às vezes, não é para... Não, como a pessoa estava vendo, mas que era uma oportunidade de avanço desse tipo aqui, né? De passar por degraus intermediários mais rapidamente, mas que não era para qualquer um. Que aquele espírito já era um espírito que pediu aquela prova porque é uma prova de amor. Ele não precisava passar por aquilo, mas era para avançar mais rapidamente. Mas que não é para qualquer espírito também. Não, não é. É verdade. Lembra do livro Entre a Terra e o Céu. Quando o André Luiz vê o que vai passar Júlio, ele percebe as doenças de uma forma diferente do que a gente vê. Porque a gente ainda vê as doenças, as pessoas doentes, como são as ideias dos povos antigos. Vê as dificuldades dos outros como a ideia dos povos antigos. Por exemplo, eu sou um rei, eu sou um poço, eu estou muito bem. Você é um faxineiro, você é uma pessoa com problema físico severo, então você está recebendo uma punição de Deus. Ideia falsa. Ideia falsa. Essa é a ideia do preconceito aí. Que André Luiz, digamos assim, no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai não só se... Ele já estava, naturalmente, com algum grau desvinculado dessa ideia para a ideia oposta. Porque uma pessoa que passa por uma prova, digamos assim, muito significativa, de até alguma deformidade física ou uma deformidade mental grave, muitas vezes aquele espírito está nessa fase que você falou aí. Está transpondo de uma só vez graus intermediários de mundos para mundos superiores. E a gente acha, né, a nossa ideiazinha primitiva, não, que aquela pessoa está recebendo uma punição de Deus. Nada disso. Às vezes a gente pode levar uma vida de maior esforço e não vai vencer, trilhar um trecho da escala do progresso maior do que uma pessoa que vem com uma dificuldade severa. E tem provas que a gente acha que... A gente acha não, a gente tem certeza que se fosse com a gente, talvez a gente se endividasse mais ainda. Eu sempre falava para o meu pai assim, como é que o senhor consegue controlar esse filho? Meu irmão. Eu vivia falando isso para o meu pai, sabe? Que se fosse meu filho, eu teria me endividado mais, porque em vez de ajudar, já teria chutado o balde. Atrapalhado, né? Entendeu? E ele... Aí, no final da vida dele, ainda falou assim, ele sendo católico, hein, João? Falou assim, pois é, hoje eu agradeço a Deus por sua mãe ter morrido. No caso dele, ele falava essa palavra, né? Aos 40 anos, porque... ela teria acontecido o pior se tivesse ela ficado viva e junto com o seu irmão. Olha a sabedoria do homem. Ele estava preparado para aguentar um espírito difícil, né? Porque meu irmão foi muito difícil. Aconteceu coisas horrorosas com ele a vida inteira, sem perder a calma. E eu não estaria. Se fosse meu filho, eu teria me endividado mais, né? Então... Deus age certinho, né? Você não pode querer dar passos maiores do que você... Tem que ser devagar, né? De acordo com o seu aprendizado. Verdade. É isso aí. Aí a gente quer ser missionário, mas a gente não conseguiu nem vencer as... Verdade. Não dá para ser missionário. Não dá. Não, e a Joana fala, né? O missionário, a gente acha que é aquele cara
que vive super feliz fora do mundo, sofre muito, sofre com a gente, sofre mais. Sofre mais. Então, vê aí, vai lá na casa do Haroldo, vai ver a vida detalhada do Haroldo, vai ver a vida detalhada do Alberto Almeida, do Divaldo. Acho que esse pessoal é o supra-som que não tem sofrimento no mundo. Imagina o que eles não passam. O Divaldo, então, o que não passou? Sofre mais. Joana diz isso no livro Mestre de Amor, não sei qual é o capítulo. Mestre de Amor. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a revisão do 3, não é isso? Sim. Bom, beleza. Revisão do capítulo 3. Eu vou só fazer pergunta, não vou dar resposta nenhuma. Eu ouvi você falando isso na aula passada, gravada lá. Eu ouvi. Não vale consultar o livro, hein? Já abri aqui, porque eu vou colar. Digamos assim, ele traz sempre o livro do Evangelho aqui, uma passagem de Jesus. Então, digamos, foi Jesus que falou, né, que existiam muitas moradas, que ele prepara essas moradas para que nós vivamos com ele nessas moradas. Então, me digam uma coisa aqui. O que o capítulo sempre faz ele vai dar uma explicada no que Jesus quis dizer, correto? Sim. Não. Mas explica a passagem de Jesus. Não é? Não é. Eu não sei. Não é. E a gente vai se basear até no capítulo 1. O que Jesus ele faz é trazer somente um princípio. A gente não está com a terceira revelação, meramente explicando a segunda. A terceira aula é mais difícil que a segunda. O que Jesus fez foi, mais para frente vocês vão estudar esse assunto. Qual assunto? Muitas moradas. As muitas moradas. Então, ele só lançou o princípio. Deu uma matéria para ser estudada no futuro. Disse o nome da matéria. Mas ele não explicou detalhadamente sobre isso. Não que ele não soubesse. É que nós não tínhamos condições de aprender. Então, o Espiritismo, que é a terceira revelação, vai além da segunda. A segunda foi só um começo. Deu para entender? Sim. Então, Jesus vai dizer só assim um princípio, como vamos inaugurar aqui, ó. No futuro, vocês vão estudar sobre as muitas moradas. Ele não falou tudo. Ele não podia falar tudo. Ninguém entendeu. Ele ia perder tempo. E nesse dia, João, dá para a gente imaginar a cena, né? Nessa passagem aqui de João, não se turbe o vosso coração. Todo mundo reunido, esperando que Jesus fosse ser levado para o Calvário, que já sabia, Jesus já tinha falado que ia morrer. Como é que vai falar tudo de uma vez? Como é que vai falar tudo de uma vez, né? Eles ainda nem sabiam que Jesus ia ressuscitar, que eles estavam todos inseguros, né? Era muita informação, né? Ele vai falar alguma coisa sobre um mundo, até um mundo de regeneração? Não vai. Não vai. Porque as pessoas não vão entender e não tem finalidade. Então, vamos lá. Então, ele digamos, Jesus só dá o princípio, né? Existem muitas moradas. E esse capítulo, digamos assim, ele vai se desenvolver por duas partes. Quando ele diz que existem diferentes mundos, ele está também se referindo aos diferentes estados das almas, e isso é uma linha. Quais são os estados das almas e as características que vão melhorando nas almas na medida em que elas seguem pela lei do progresso. O que muda na característica das almas quando elas vão progredindo? Isso é uma coisa desse capítulo.
A outra coisa é o mundo em que elas vivem. E o capítulo vai se resumir só nisso. Sem que ele fale dos mundos felizes. Sem que ele fale dos mundos celestes. Porque não tem utilidade para nós. A gente vai utilizar somente as informações, saber alguns detalhes a respeito dos mundos com relação ao passado primitivo, o mundo em que estamos de provas e expiações, e os mundos transitórios ou mundos de regeneração. Transitório quer dizer que está transitando de um estado de provas e expiações para um estado feliz. Do celeste eu nem vou falar nada. Ele só vai dizer alguma coisa mínima a respeito dos mundos felizes e celestes. Uma coisa, Santo Agostinho. Porque não tem utilidade a gente saber dos detalhes desse mundo, a gente está muito para trás. Beleza? Sim. Então vamos nessa linha. O que vocês podem falar a respeito da primeira linha? Dos diferentes estados de alma, partindo, digamos assim, de um perispírito de alguma pessoa má, está isolada dentro dela mesma, como a gente viu no livro Ação e Reação, né? Aqueles 3 espíritos na casa de Orzil, né? Então, e daí? Uma pessoa má, isolada nela mesma, com percepção quase nenhuma, num ambiente inóspito, onde nem chega luz solar. Desse grau, o que é que ela pode desenvolver? Falem tudo aí. Agora é com vocês. No que pode melhorar? A alma humana. Os estados da alma. Cri, cri, cri. Então, vamos lá, vamos por parte. Ela tem alterado a sua percepção, as sensações? Sim. Sim, né? O meio em que ela está melhora, certo? Sim. O aspecto das coisas ela vê de outra forma. Uhum. E as sensações, as percepções, ela vê o espetáculo do infinito. Ela chega nesse grau de observar o espetáculo do infinito, né? A forma é sempre humana? Sempre humana. Sempre humana. Sempre humana. A forma é sempre humana em toda parte. Mas ela está mais embelezada? Conforme vai desenvolvendo, vai ficando mais embelezada. É só o perispírito que se desmaterializa ou o corpo se desmaterializa também? O corpo também. O corpo também. Desenvolvendo, chega a ter as necessidades, doenças? Não. Não. Vai se depurando, não vai? Vai se depurando. O corpo físico se deteriora e na morte existe decomposição mesmo nos mundos mais elevados? Não. Não, é uma transição suave. Não existe. Não tem decomposição na morte. Não tem deterioração, não tem doença, não tem envelhecimento. Não tem machucado. Legal, né? Muito legal. A vida é mais curta nos mundos superiores. Mais longa. Mais longa. Mais longa. Mas, de qualquer forma, o homem vive sempre preso ao seu corpo. Não consegue se emancipar. Não, quanto mais Consegue. evoluído, mais fácil. Mais fácil ele emancipa. O espírito está fora do corpo. Ele vive emancipado do corpo. Não está tão vinculado ao corpo. Ora, se ele não está tão vinculado ao corpo, ainda assim tem uma dificuldade na transmissão das ideias, dos pensamentos. Não. Não tem. Ao contrário. Ao contrário. A mediunidade é direta. Natural, né? Natural. Ele tem sempre uma ansiedade de se tornar um espírito puro. É um desejo um tanto tormentoso de se tornar puro. Não.
É só uma vontade natural, né? De lutar pelo progresso, mas nada ansioso. Não tem nada de ansioso. Exato, sem ansiedade. Mas nesses locais eles não precisam mais de bens. Eles não têm bens. São só eles no espaço, observando e cuidando dos outros. Não, Pesquisa. eles têm. Eles têm. Tem bens em maior ou menor quantidade, né? Mas não tem ninguém privado de nada. Beleza? Não falta o necessário, né? Não falta o necessário. É um mundo, digamos assim, em que existe a sombra e a luz. Eu acho que não tem sombra. Não tem Não tem. sombra, não. É eterna luz, eterna paz, né? E são muito belos. Beleza? Só que Beleza. como eles já sabem tudo, eles não precisam estudar. Eles não estudam muito pouco. Só faz o bem. Não, Não, estudam bastante. para Estuda buscar com o mundo melhor. É. Estuda Com ardor. muito, estuda com ardor. Beleza? Então a gente falou aí dos diferentes estados da alma, como indo de um grau em que a pessoa está embotada nela mesma, presa aos seus próprios pensamentos, para graus muito elevados aí. Beleza? Agora vamos falar. João, deixa eu falar uma coisa. Podemos Sim. continuar isso amanhã, porque é o seguinte, minha filha vai ter aula de francês daqui a pouquinho. Podemos, já está na hora até, né? Tá? São 8h40, ela 9h tem aula de francês, aí ela está aqui agoniada. Mãe, minha aula, de calma. E deixa eu pedir para vocês também, meu primo acabou de falar agora que a sogra dele acabou de desencarnar, que eu hoje até tinha mostrado para as meninas, porque eu faço meu livrinho aqui de orações. Aí tem a dona Silvia, que foi ela que faleceu, a dona Ana, e agora coloquei meu tio também, que está com corona. Meus sentimentos, Malu. Obrigada. Sentimentos. É duro, né? Ela Deus já os estava há abençoe. tempo, ela tinha saído da UTI, agora retornou, aí não aguentou, porque tinha já tomado pulmão, deu esse... Ela fez corona também? Não, ela não foi corona, não. Bom, o próximo agora é o capítulo 5, né? Não, vamos Vai retomar, terminar né? isso A daqui. revisão, vamos retomar a revisão. A gente não revisou todo o 3, não. Não, é só o primeiro pedacinho. Tá. Tomar um antialérgico. João, faz para nós a oração. Eu? João. Tá. Qual que são o nome das pessoas, Malu, que você quer? A dona Silvia, a dona Ana e o Edson, meu tio. Edson. Edson. Todos eles são residentes de Manaus? Não, só a dona Silvia é de Belém, né? E a dona Ana é daqui. Dona E o Ana Edson em Lúcia. Manaus. É Manaus, Belém e Campo Grande. Dona Ana Lúcia, né? Tá, beleza. Então vamos lá, vamos fazer a oração. Mestre Jesus, como de costume nesse período em que a terra sofre a poda, para que os corações humanos possam melhor frutificar. Cá estamos, Senhor, nós reunidos, permitindo ou facilitando de forma passiva com a doação de fluidos não tão adequados, haja vista que partem de nós, mas são os melhores que nós conseguimos doar, buscando elevar os nossos próprios pensamentos, para que esses fluidos sejam úteis ao trabalho desses seus mensageiros que vêm auxiliar neste período de desencarne mais frequente em função da pandemia que assola a terra para que ela melhor produza. Assim, Jesus, que nós estejamos dia a dia sempre
buscando te auxiliar, porque sabemos, Senhor, que estes fluidos nossos, dos encarnados, são úteis na recuperação mesmo desses amigos que voltam para a pátria verdadeira, a pátria espiritual. Assim, Senhor, em especial, pedimos pela Sílvia, em Belém, pela Ana, aqui em Campo Grande, pelo Edson, em Manaus, e pela nossa querida Dona Ana Lúcia, cujas orações muito apaziguavam as nossas almas pelo nível de serenidade, de amor, com que ela fazia esparzir sobre nós os seus fluidos salutares, permitindo também que outros fluidos superiores pudessem penetrar os nossos corações. A todos esses, Jesus, que tu possas ampará-los em ambos os lados da vida, que tu possas socorrê-los, Jesus. Antes de tudo, mesmo os que ainda não perderam o corpo físico, que se for da tua vontade, que eles o percam, que eles estejam do outro lado, e os que já lá estão, os mais lúcido possível, o mais sereno, eles possam trabalhar pelos seus próprios progressos e, como já são amorosos, pelo progresso dos seus familiares no momento em que os espíritos superiores julgarem adequado que eles já possam retornar ao trabalho e servir. Assim, Jesus, abençoai a todos esses 4 e a outros espíritos desta grande família humana. Que a paz de Jesus recaia também sobre todos os familiares presentes nos 2 planos da vida. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Vamos em paz, Obrigada. mais um dia. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Graças a Deus. Tchau, Aninha. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal. amanhã. Tchau, pessoal.